Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 8, verso 23. O tema que eu quero compartilhar com vocês e refletir hoje é o que não fazer em uma tempestade. O que não fazer durante uma tempestade. A gente está ficando perito nisso, né, gente? A gente sabe bastante coisa sobre o tema. Temos uma certa autoridade sobre o que não fazer, sobre o que fazer. E eu quero falar algumas coisas, pelo menos 3, que nós aprendemos com esse texto, com Jesus, acerca do que não fazer numa tempestade. Vamos ler. Mateus capítulo 8, verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se dele, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero primeiro destacar aqui a surpresa de Jesus diante do desespero dos discípulos, no meio da tempestade. Por que temais? Como assim, gente? Por quê, né? Olha a surpresa de Jesus. Por que vocês estão agitados? Por que vocês estão correndo de um lado para o outro? Por que vocês estão com medo? E provavelmente a resposta dos discípulos no seu coração foi óbvia: porque o barco vai afundar, porque a gente está no meio de uma tempestade. Mas a pergunta de Jesus, ela está cheia de surpresa da parte dele, porque Jesus sabia que ele estar no barco era o suficiente. Ele estar no barco era o suficiente para que aqueles discípulos não só estivessem seguros, mas talvez estivessem fazendo o mesmo que ele estava fazendo, dormindo e descansando. Quando nós lemos o texto lá em Marcos capítulo 4, vamos ler esse texto lá em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, nós vamos aprender o segredo para que a gente seja bem sucedido ao ser surpreendido por qualquer tempestade. Marcos capítulo 4, verso 35. No final aqui do texto, enquanto você abre o texto que nós estávamos lendo, aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a resposta a respeito de que homem é esse? Esse é o homem segundo o padrão de Deus. Esse é o homem que Deus criou todo homem para ser. É importante que a gente entenda que este homem, Jesus, ele veio para a terra para ser gente como a gente deveria ser. A pergunta sobre quem é esse é o homem não caído. A gente precisa ler Jesus e se aproximar dele, não se distanciar. Nós não podemos ler Jesus e só entendemos ali a sua natureza divina, porque se nós olhamos para Jesus e só vemos a sua natureza divina, nós tomamos um distanciamento, chegando à conclusão de que isso é porque ele é Deus. Isso é algo reservado para ele, não para nós. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós descobrimos que Jesus, segundo Atos capítulo 10, verso 38, Deus era com ele. Deus era com ele por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 10, 38 que tudo aquilo que Jesus fez porque Deus era com ele. E diz que Deus era com ele por meio do Espírito Santo.
Então tudo que Jesus fez, a Bíblia também vai nos dizer que ele se esvaziou da sua glória. Deus estava andando na terra numa condição humana, porém, ao ser cheio do Espírito Santo, na condição de um homem cheio do Espírito, um homem que tem a natureza de Deus, o homem lá de Gênesis, que Deus cria e depois sopra dentro dele o seu Espírito. Então, quando Jesus está andando na terra, tudo que Jesus está fazendo, ele está fazendo porque Deus era com ele, do mesmo jeito que Deus é comigo e Deus é com você. Como Deus era com Jesus? Atos 10:38, se você quiser ler depois ou agora, diz que Deus era com ele por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em nós, que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia e de timidez, de medo e de timidez. Deus nos deu um espírito de ousadia e intrepidez, não de medo, porque o Espírito Santo não é ministro do medo. É esse espírito de força, de fortaleza, de ousadia, de intrepidez, de autoridade. Então, este homem, que eles estão perguntando, que homem é este? Nunca mais esqueça disso. Que homem é este? Eu respondo para vocês, que homem é esse que até o mar e a tempestade obedecem? É o homem não caído. É o homem e a mulher que cada um de nós deveria ser. É o plano original de Deus. É o modelo que Deus enviou para a terra, segundo o livro de Hebreus, para mostrar a expressão exata de quem Deus é, mas a expressão também exata de quem nós nascemos para ser. Amém? A tempestade, o vento, as adversidades, os montes, obedecem à voz de Jesus, porque essa é a voz que criou todas as coisas, irmão. E aí você diz, mas aí então agora distanciou de nós, porque se a tempestade, se as circunstâncias se submetem a ele, porque essa é a voz que os criou, então se distancia de nós, porque ele criou, nós não. Mas por acaso ele não tem botado a sua palavra na nossa boca? Por acaso ele não disse que toda autoridade foi nos dada através do seu nome? A palavra de Deus não está no nosso coração e não deveria estar na nossa boca? Entenda uma coisa, meu irmão, a palavra de Deus na nossa boca, crida no nosso coração, é a mesma coisa que a palavra saindo da boca de Deus. Porque Deus testifica, Deus assina embaixo através de Jesus, nos dando toda a autoridade através do nome do seu Filho. Aleluia. Agora sim, Marcos capítulo 4, verso 35. É o mesmo texto, ok? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos, não se incomoda com o fato da gente estar perecendo. Eu imagino Jesus, vocês estão, eu não. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Primeira coisa que você não pode fazer em uma tempestade, é um princípio que eu já ensinei aqui e eu já vi na boca de muita gente aqui na igreja, e sei que já foi provisão e revelação para guardar muita gente no meio de tempestades e momentos difíceis. A primeira coisa que você não pode fazer em uma tempestade é deixar que uma tempestade instale-se dentro de você. Enquanto a tempestade está do lado de fora, meu irmão,
ela pode ser controlada. Agora, quando a tempestade está dentro de você, não queira você calar a tempestade que está do lado de fora. Os discípulos aqui estavam agitados, com medo, porque a tempestade que estava fora já tinha se instalado dentro deles. Você só tem, preste atenção nisso aqui, você só tem autoridade para calar a tempestade que primeiro você consegue dormir nela. Você só tem autoridade para calar, para parar a tempestade que primeiro, antes de tudo, você consegue dormir nela. Porque se você não consegue acalmar primeiro, descansar primeiro, aquietar a tempestade que está na sua alma primeiro, como é que você vai falar com a tempestade fora, atribulado por dentro? A boca fala o que está cheio o coração. Você vai ministrar aquilo que você está vendo fora. Então a primeira coisa que você precisa fazer diante de uma circunstância adversa, não sei se você está passando por um tempo como esse, pressionado por todos os lados, e agitado por dentro e falando, se deu o direito de ficar calado, irmão. Guarde o que eu vou te dizer, se deu o direito de ficar calado. Se você não sabe o que dizer, se você não tem convicção que está enxergando as coisas com clareza, não através das nuvens carregadas da sua alma, se você não tem certeza que vai poder falar com clareza, fique em silêncio. Por vezes, em momentos onde eu estou sendo pressionado por todos os lados, você vai me ver quieto, pensativo ou contemplativo. E o que eu estou fazendo? Eu estou aquietando a minha alma. Porque eu sei que se eu abrir a boca, eu corro o risco de falar o que eu estou vendo, o que eu estou sendo ministrado fora. Então a primeira coisa que eu faço é ficar quieto. Me calo. E quando alguém vem e pergunta assim, o que a gente vai fazer? Estou orando, não sei o que fazer ainda, me retiro até para não ficar sendo questionado, para que eu possa lidar com a turbulência que está acontecendo na minha alma. Primeiro você dorme, depois você fala, irmão. Você dormiu, entrou num estado de descanso, entrou num estado de dependência de Deus, agora você faz alguma coisa. A maioria das pessoas que tornam os problemas que estão vivendo piores do que já estão, são pessoas que agem no calor da emoção. Ah, mas eu estava sendo pressionado. Você não é obrigado a dizer e fazer nada, irmão. Ninguém está com a arma na sua cabeça. Se você fizer de cabeça quente, você vai fazer besteira e vai aumentar o problema. Já tem uma tempestade fora, você vai começar a vomitar que está dentro de você e vai aumentar a tempestade ainda mais. Então, se aquieta. Quando há um ano atrás, mais ou menos, né, sei lá, acho que tem uns 2 anos isso já, que a gente sofreu um ataque em massa nas redes sociais, no Jornal da Cidade, no período da pandemia, sendo acusados de ter feito uma balada gospel, que foi do jeito que eles colocaram, um evento gospel dentro da pandemia, que não era de fato o que tinha acontecido, era um culto normal da nossa igreja, só que era o nosso primeiro culto aqui. Já estávamos com um contrato assinado, isso aqui já era da igreja, tanto que recorremos e vencemos, né, a multa. Mas a televisão não quer saber, né? Ela quer noticiar alguma coisa e é um prato cheio. Aí os jornais tudo falando. No primeiro momento a minha alma estava gritando e ela estava falando muitas coisas, e cada hora ela fala uma coisa diferente. O que eu fiz? Me calei. As pessoas me perguntando, você não vai postar nada, você não vai falar nada? Agora não. Agora não. Não vou falar nada. Aí passou, sei lá, 24 horas, 48 horas. Aí alguém se assustou, porque agora eu vou dizer, oh, mas você falou que não ia falar. Eu não ia falar naquela condição que eu estava. Agora eu posso falar. E aí quando eu aquietei a tempestade do meu coração, aquilo que parecia um problema
se revelou sendo uma oportunidade. Eu consegui enxergar, no meio da tempestade, oportunidades para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a igreja avançasse, para que a igreja desse o testemunho de quem ela é. E aí foi toda a estratégia que a gente foi desenrolando, desde o fazer do muro, aquela coisa toda. Tudo aquilo foi milimetricamente pensado. Se você assistir, por exemplo, o vídeo da nossa situação de agora, você vai ver que eu começo o vídeo e termino com uma informação. Gente, vocês sabiam que as pessoas gostam de compartilhar mais desgraça do que boa notícia? Quantos sabem disso? Muita gente compartilhou com a motivação extremamente correta de buscar ajuda, de nos abençoar. Mas vocês sabem que tem muita gente que clica para assistir, esses talvez nem compartilhem, mas no mínimo eles assistem só para alimentar a expectativa deles de ver alguma desgraça, o da Atena, 3 horas da tarde. O balanço geral da semana na internet. Sabendo que o ser humano é assim, o que eu fiz? Eu começo o vídeo falando do quê? Do que eu começo falando no vídeo, gente? Minha primeira palavra no vídeo: conferência. E eu termino falando do que no vídeo? Conferência. Mostrando a nossa conferência, a música da conferência. Se eu estou agitado, eu não consigo raciocinar e comunicar nada de maneira correta. Mas se eu acalmo a tempestade que está dentro de mim, eu começo a ver no meio da tempestade oportunidade para comunicar aquilo que Deus está fazendo. E aí, o que nós gastaríamos de tráfego pago para poder entregar para Juiz de Fora que vai acontecer uma mega conferência aqui, né? Até hoje tinha 115 mil pessoas que tinham assistido aquele vídeo. 115 mil pessoas, 115 mil pessoas sabem que o aniversário da nossa igreja está chegando e que nós temos uma grande conferência para acontecer na zona da Mata Mineira. Então, primeiro você acalma, porque tem muita coisa que está acontecendo na sua vida que aparentemente é o caos, mas por trás das nuvens há oportunidade, irmão. Há oportunidades para que milagres aconteçam e no final o nome de Jesus seja glorificado. Provérbios, abre aí, capítulo 17, verso 27 e 28. Se tem uma coisa que crentes deveriam entender de uma vez por todas, é o poder da palavra. A palavra, ela já tem poder na boca de qualquer um, irmão, positivo ou negativo, mas na boca de um filho de Deus, irmão. Então nós deveríamos ser peritos. Já ensinei aqui na nossa série Palavra Profética que tinha a pulseira. Quem está com a pulseira aí? Na luta até hoje, fica com vergonha não. Essa é a beleza do negócio, irmão. Não é sobre tirar a pulseira, não. É sobre não ser mais o mesmo. Eu duvido que você é a mesma pessoa. Glória a Deus por isso. Na época da ministração do tema da cultura de profecia, a gente estava falando aqui sobre perfeito, Jesus falando, perfeito é o homem que não tropeça naquilo que diz. Você precisa buscar um lugar de perfeição. De perfeição no controle das suas palavras. Você tem que ser um exímio, sábio construtor através das suas palavras. Como alguém que tem um bisturi na mão. Irmão, bisturi não pode ficar na mão de qualquer um. Você jamais vai deixar um médico te operar se quando ele está com o bisturi, você olha para ele e está tremendo. Você vai dizer, para, solta esse negócio. Você não está bem, você não tem treinamento suficiente. A palavra é a mesma coisa na nossa boca, irmão. Nós precisamos ser como um médico manuseando um bisturi. Nós precisamos ser alguém que controla a palavra, que sabe usar ela na medida certa, na hora certa. Eu não me tornei perito, o melhor nesse tema ainda, perfeito, mas eu estou trabalhando por isso. E você deveria fazer o mesmo, porque aquele que não tropeça no que diz é um homem perfeito.
Olha só, Provérbios 17, verso 27 e 28. Ainda dizendo sobre não deixar uma tempestade ser instalada dentro de você, ser instalada dentro de você. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Retém as suas palavras fica em silêncio o que possui conhecimento. Verso 28. Até o tolo, quando se cala, será tido por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Primeiro passo para ser mais inteligente, mais sábio. Primeiro assim, básico da caminhada da sabedoria. Acho que o primeiro é entender que a sabedoria, ela começa no temor do Senhor. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E aí é verdade que se você teme a Deus, você poupa mais as suas palavras. E o segundo grande passo para você se tornar um sábio, cala a boca. Fala menos. Fala menos. Para de colocar a sua língua refém dos outros. Ninguém tem esse papinho que eu fui pressionado. Não, você disse o que você quis dizer. Ninguém tem um controle sobre a sua língua. É você que tem. É você que não está controlando ela. Não é os outros que estão controlando, não. É você que não está controlando. Silêncio. É o primeiro passo para você alcançar a sabedoria. Fala menos. Vamos lá. Ainda dentro desse ponto, irmãos, não admire pessoas controladas, pessoas que são controladas emocionalmente, como se elas tivessem um dom de Deus. É uma grande tolice isso. Quando você olha para alguém que é alguém emocionalmente estável, controlado, e você admira num tom, a gente pode admirar, porque isso nos ajuda a ter referência e dizer, cara, eu quero buscar isso, eu quero ser assim. Mas cuidado com o seu tipo de admiração. Se você admira como se aquilo fosse um dom, algo inalcançável, algo que a pessoa nasceu com aquilo. Nossa, fulano é muito estável, meu Deus, queria ter nascido assim. Irmão, quase ninguém, para não dizer ninguém, nasce assim. Alguns nascem sendo pessoas mais contemplativas, falam menos, são menos agitadas, mas não quer dizer que elas não sejam agitadas por dentro. Não quer dizer que essas mesmas pessoas ficam uma hora caladas e quando fala besteira. Uma pessoa estabilizada emocionalmente é outra coisa. Não admire alguém estabilizado emocionalmente como se fosse algo inalcançável, um dom de Deus. Isso é algo desenvolvível. Nem sei se essa palavra existe, mas eu estou com o microfone, eu crio a palavra, eu fundo meu dicionário, e é isso mesmo. Você desenvolve isso. Se você olha para mim, se você olha para outros líderes e diz, cara, como é que esse cara está assim? Sabe como é que eu estou assim? Passando por coisas que você passou e me permitindo ser esticado para estar aqui. Coisas que você passou e que você talvez pulou fora, não se deixou ser esticado. Eu falava hoje de manhã com o Caio e com a Adriele. Falei assim, hoje de manhã eu acordei e falei, Jesus. E alguém aqui vai lembrar de momentos que eu falei isso há 2 anos atrás. E eu disse isso para Jesus hoje. Jesus, rapaz, eu estou empolgado para ver o lugar que você vai me colocar o ano que vem. Porque o tanto que você está me esticando esses últimos 6 meses, isso traz uma mensagem. Ele está me treinando para lugares mais altos. E hoje eu estar aqui e eu poder dizer para você, e quem está perto de mim é testemunha disso, minha esposa, desde o primeiro dia, eu nem me lembro de eu ter tido vontade de murmurar, irmão. Mas foi sempre assim? Não. No começo a murmuração estava na ponta da minha língua. Isso é cultura, é prática. É prática. Você vai assumindo o controle progressivamente. Você vai se deixando ser treinado. Para poder, hoje, né, como eu disse há um tempo atrás, eu estava dizendo a mesma coisa para Jesus. Para hoje estar onde eu estou e não estar desesperado. Está descansando em Deus, confiante nele,
Porque eu já passei por outras tempestades junto com Ele. Então se deixa ser esticado, meu irmão. Tudo que você vê em alguém, nesse sentido, que você admira, é para você também. Tudo que você vê em Jesus, você está vendo Jesus sendo o homem que você pode ser. Quando você admira alguém, você está vendo alguém que parece um pouco mais com Jesus do que você nesse sentido. Mas é totalmente alcançável. Amém? Segunda coisa para não fazer numa tempestade. Essa aqui é bem simples. Não ter Jesus como passageiro. Melhor dizendo, como tripulante do barco. Não entre numa tempestade sem Jesus, meu irmão. Ou sem o entendimento de que Jesus está no seu barco. Abra sua Bíblia comigo lá em Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Quando a gente lê o texto, que a gente leu lá em Marcos, você vai ver que eles levam Jesus para dentro do barco. Eles decidem colocar Jesus naquele barco. E isso foi o sucesso da viagem. Mas infelizmente tem gente que não só não coloca Jesus no barco, como convida quem não devia ser convidado. Jonas, capítulo 1. Quem aqui conhece a história de Jonas? O homem que foi engolido pela baleia. Baleia, a gente fala que é baleia, né? Mas um animal marinho gigante. Capítulo 1, verso 3 e 4. Jonas está fugindo de Deus, irmão. Cuidado ao desenvolver alianças. Uma coisa é você estar disponível para que a pessoa seja abençoada através da sua vida, disponível para que você seja uma influência para ela. Outra coisa é você construir alianças com quem está fugindo do propósito de Deus, quem está fugindo da presença de Deus. É arrumar problema, meu irmão. É se meter em tempestade que você não tinha que entrar. É lidar com situações que você não tinha que lidar. Porque a aliança é se tornar um. Quando o pau quebra para cima da Mariazinha, a Mariazinha está fugindo de Deus, e você é um com ela, você tem aliança em algum aspecto com ela, vai sobrar para tu. Olha isso aqui. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E aqui, acho que você já ouviu falar da história, daqui a pouquinho a Record faz essa história para você que não lê Bíblia, poder conhecer. É só esperar um pouco. Ou então The Chosen vai ficar The Jonas. Quando acabar sobre Jesus, eles vão passar para The Jonas. Nossa, foi muito boa essa piada, né? Cara, essa piada foi muito. The Chosen vai virar The Jonas. Caramba, ficou muito bom isso, cara. Volta aqui. Ai, Jesus. O que eu estava falando mesmo, gente? The Jonas, antes do The Jonas. Olha só, deixa eu ler aqui o texto que eu vou me lembrar o que eu queria falar, que estava no meu coração. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Sim, estava para contar o restante da história. O que vai acontecer aqui? Eles começam a questionar o porquê que aquilo está acontecendo, e eles chegam à conclusão que alguém, às vezes, gente, alguns pagões têm mais percepção espiritual do que alguns crentes. Porque aqui esses caras não são crentes, e eles vão chegar à concepção que alguém ali está fugindo de Deus. Tem hora que a gente vive num estado de tanta apatia espiritual, de tanta ignorância espiritual, de tanta falta de temor de Deus, que até o ímpio
já começa a olhar e falar assim: rapaz, não é porque você saiu da igreja, não. Não é porque você está teimando no propósito de Deus, não. Não é porque você está fora da vontade de Deus para você. Seu propósito não era aquele que você me contou há 5 anos atrás, e até hoje tu está trabalhando aqui com esse negócio, só que a chamada de Deus para você é aquele outro negócio. Por vezes até o ímpio chega à conclusão que nós já deveríamos ter chegado há muito tempo. Tem tempestades que nos acometem, que são tempestades para nos empurrar de volta para o propósito de Deus. E tem tempestade que você está, porque você está andando com alguém que está fugindo do propósito de Deus. E aí você precisa das duas uma: ou empurrar essa pessoa para o propósito de Deus, se lhe é dada a autoridade e o coração da pessoa a você para isso, dá uma palavra para essa pessoa, e pode ser que através da sua palavra ela se posicione. Agora ela não se posicionou, meu amigo, não espera ele pular do barco não, pula tu mesmo. Sai fora tu mesmo. Porque senão toda vez que o pau torar em cima do barco, vai sobrar para você. Vai sobrar para você. Agora, por vezes nós somos essa pessoa. Por vezes nós somos o Jonas do barco. Por vezes nós somos o Jonas da nossa família. Por vezes você é o Jonas da sua casa, como esposa, fugindo do propósito de Deus, desobedecendo valores e princípios espirituais. E quando se fala de casa, é muito complicado, porque vocês se tornaram um para sempre, e você pode estar condenando alguém ou algumas pessoas a viver em tempestades que elas não precisavam estar passando, porque você continua insistindo em não se dobrar diante do Senhor. Talvez você na sua casa, os seus filhos, a sua esposa, ou o contrário, o seu esposo, os seus filhos, estão sendo privados de coisas de Deus para eles, de prosperidade. E a maior prosperidade é viver o centro da vontade de Deus, viver o favor de Deus na sua casa. Seus filhos estão sendo privados de crescerem amando a palavra de Deus e conhecendo Jesus, porque você continua teimando, porque você continua deixando que a sua esposa seja a intercessora da casa. Você só vai no domingo para não desagradar ela, e na segunda-feira você toca a sua vida do mesmo jeito. Você não faz ideia o quanto você pode estar sentenciando os seus filhos. Então se posicione diante de Deus. Tendo sido jogado para fora do barco, Jonas é engolido por um animal marinho gigante, que nós chamamos de baleia. E eu tenho uma oração que eu faço para Deus, uma oração perigosa, que eu não estou dizendo para você fazer, eu faço, já fiz várias vezes, mas é uma oração perigosa. Eu sempre digo para Deus: Deus, se preciso for, envia uma baleia, envia o que tiver que enviar, mas me leva para o centro da sua vontade. Eu digo sempre para Deus: o lugar mais desconfortável para mim precisa estar fora do centro da sua vontade. Ainda que seja pressionado dentro de uma baleia, de um animal marinho como Jonas estava, naquele momento ali era o melhor lugar para estar, porque ele estava voltando para o centro da vontade de Deus. Eu tenho até uma tatuagem aqui que significa exatamente isso para mim. E eu não estou dizendo muito menos para você fazer tatuagem. Estou querendo tirar as minhas. Se alguém quiser pagar, estou aceitando. Enfim, a minha tatuagem aqui é exatamente isso para mim. O meu voto com Deus. Eu acredito que você tem livre-arbítrio, irmão, mas eu acredito que você deveria perder ele o dia que você reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu acredito que você deveria entregar ele no dia que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma das orações que eu já fiz que tem a ver com isso é: Jesus, pelo amor de Deus, toma meu livre-arbítrio. Toma meu livre-arbítrio. Seja o Senhor da minha vida. Se você vê que eu estou fugindo do propósito, eu estou são aqui agora, não estou emocionado, Jesus. Eu não estou numa conferência chorando, eu estou são, eu estou em mim,
mim, e eu estou te dizendo: pega uma baleia e me engole e me devolve no centro do seu propósito. Eu estou te dizendo, Jesus, não me deixa sair do centro da sua vontade. Interrompe o meu livre-arbítrio. Eu estou te dando o direito de fazer isso, mas não me entregue as minhas próprias paixões. Não me deixa fugir da sua vontade. E talvez essa é a oração que alguns precisam fazer hoje. Alguns precisam demitir algumas pessoas do barco. Outros precisam deixar de ser a pessoa errada no barco e se tornar a pessoa certa. Para você, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja local. Vamos lá, vamos continuar. Por último, versículo 3. Versículo 3. Ponto 3. Chave, terceiro ponto aí do o que não fazer em uma tempestade. Ouvir os ministros do medo. Irmãos, tem uma coisa que Jesus fazia, e eu acho interessante que se Jesus fazia isso, quem somos nós para não fazê-lo? É escolher as pessoas que estão com ele nos momentos de caos. Quando ele vai ressuscitar uma jovem, ele chega no local aonde o corpo estava, e a primeira fala de Jesus é: retira daqui os tocadores de flauta. Quem eram os tocadores de flauta? Quando alguém morria, era costume dos judeus, tocadores de flauta, músicos, ficarem ali tocando para dar um certo ambiente no lugar de comoção, para estar ministrando ali no ambiente. Quando Jesus chega, ele é Jesus, gente. Até Jesus diz: tira esses caras que ministram medo e que ministram morte daqui. A primeira coisa que ele faz antes de realizar o milagre é: tira os tocadores de flauta. Tira aqueles que vivem disso. Tira aqui daqueles que vivem do medo. E dentro desse barco aqui, meu irmão, o medo tomou conta. E com certeza um começou a ser ministrado pelo outro. Até que, graças a Deus, alguém teve a brilhante ideia. Eu acredito que eles só queriam acordar Jesus para Jesus morrer acordado. Eu acho que eles estavam pensando assim, porque Jesus fala com eles: homens de pouca fé. Jesus não vê muita fé neles acordando eles não. Acordando ele não. Para mim, isso é minha interpretação, ok? O texto não diz isso. Eles acordam Jesus como quem está dizendo: vai morrer dormindo nada? Nós estamos passando perrengue aqui. Vai morrer acordado. Mas alguém teve a ideia de acordar Jesus. Alguém rompeu com o medo. Alguém despertou Jesus. E o caos começou aqui porque alguém teve medo e foi ministrando um na vida do outro. A gente precisa escolher quem que a gente vai ouvir. Como nós ouvimos logo no começo aqui, o espírito que nós temos é um espírito de ousadia e de intrepidez. Deus não nos deu espírito de medo. O medo, meu irmão, é o contrário da fé. Assim como a fé é o nosso braço espiritual acessando a graça de Deus, acessando a dispensa de Deus, acessando o favor de Deus, o medo é o nosso braço acessando as coisas do diabo. Ouvir os ministros do medo é o caminho para que tudo aquilo que você mais tema te sobrevenha, como diz Jó. Por que tudo aconteceu com Jó? Ele mesmo disse: tudo aquilo que eu mais temia me sobreveio. Antes de eu sucumbir no natural, ele sucumbiu dentro, sendo ministrado pelo medo. O medo é esse imã que atrai tudo de negativo, meu irmão. Então você precisa se posicionar no espírito de ousadia e de intrepidez. Você precisa decidir quem vai ministrar na sua vida. E uma coisa, você precisa deixar de ser ministro do medo dentro da sua casa. Principalmente os ministros, sacerdotes da casa. Irmão, como eu tenho ensinado para os homens aqui, nós somos os últimos a cair. Nós somos o primeiro a tomar o fronte da batalha e somos os últimos a cair. O nosso papel
dentro do nosso lar é que a nossa família olhe para nós e encontre segurança. Se tem uma coisa que não pode estar nos nossos lábios como sacerdote da nossa casa, é medo. Nós precisamos ter uma palavra de ousadia, de intrepidez, uma palavra de segurança para a nossa casa. Por isso que você tem o direito de ficar em silêncio. Mas quando você for falar, não ministre medo dentro da sua casa. Quando você for falar, vai ser: eu tenho uma palavra de Deus. Ou então, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos adorar a Deus. Se você como homem, por vezes, não sabe o que dizer, bota um louvor para cantar por você na sua casa. Mas fica com a boca fechada. Não seja um ministro do medo. Se coloca de pé no seu lugar para a gente orar e ceiar.